Ih, mais uma adaptação bíblica. Tô fora. Calma, calma. Essa série vai quebrar o seu preconceito logo nos primeiros segundos do primeiro capítulo. E aí, fala pra mim, teria coragem de encarar um adversário com o dobro da sua altura? Se você acredita ou não nessa fantástica história, é uma outra questão. Agora, que é inegável que essa produção foi muito bem caprichada e por isso merece a sua atenção, não tem como negar. A história do mais famoso rei retratado nas Sagradas Escrituras é a base para os acontecimentos que ocorrem nos 8 capítulos dessa série, que é uma produção da Amazon MGM Studios. A trama é muito bem construída e a narrativa é fluida e de simples entendimento. Esses cuidados foram essenciais para carimbar como uma boa história ficcional, um feito que já é consagrado como uma grande história. Essa é a história da Casa de Davi, e que história! Então vamos falar da alma do audiovisual, que é o roteiro. Sobre o roteiro, saiba que a liberdade criativa soube muito bem trabalhar no seu perímetro. Ou seja, embora a história de A Casa de Davi seja bíblica e por isso com valor histórico, muitas cenas e diálogos foram criados para tornar o roteiro mais encorpado e assim torná-lo também mais atrativo do ponto de vista cinematográfico. E isso não é um ponto negativo de jeito nenhum. É só você pensar que o que te prende à trama, ou seja, o que te prende aos capítulos, são os detalhes que vão acontecendo e que você considera importante. Só que os detalhes são os primeiros itens a se perderem no relato histórico, e isso torna impossível a leitura e o registro fiel de um relato histórico, tornando imprescindível a adição de cenas inventadas à obra. Roteiro bem escrito e com potencial enorme para manter o telespectador junto à cena, junto à trama, amarradinho ali na série, desde o primeiro capítulo até o último capítulo dessa primeira temporada. Falar da trilha sonora é muito interessante porque, para quem cultiva uma fé judaico-cristã, sabe da importância da figura de Davi para a música, sobretudo a música judaico-cristã. Trilha sonora instrumental, o que é muito comum a filmes épicos. Aqui tem uma peculiaridade muito interessante para essa série, que olha só, as canções que são entoadas durante alguns capítulos, a maioria dos capítulos, elas são entoadas pelo protagonista na língua original, ou seja, na língua hebraica. E isso confere às canções uma originalidade que eu não sei explicar, mas é como se você estivesse ouvindo a canção original ali onde ela nasceu, sabe? As músicas são muito prazerosas de ouvir e durante as minhas pesquisas eu não consegui encontrar nada que confirmasse que as canções foram originalmente gravadas com a voz do ator Michael Iskander, que faz o Davi. Mas olha, a voz parece bastante com a dele mesmo, tá? E se isso aconteceu, demonstra o quê? Que a produção teve um cuidado, um capricho a mais, uma dedicação a mais, e isso é bem legal. Falando um pouquinho sobre o elenco de A Casa de Davi, acho que o mais conhecido é Ali Suleiman, que interpreta o rei Saul. Já vimos o rosto dele em muitos filmes. Os demais atores e atrizes do cast, na minha opinião, foram muito bem escalados, cada um faz o seu papel com a particularidade ali, com o peso que deveria fazer e imprimir ao personagem, né? Alguns destaques aí para atores não muito bem conhecidos, mas que talvez com esse trabalho passem a ter a oportunidade de se tornarem conhecidos e demonstrarem o grande trabalho que alguns deles vêm fazendo. Destaque para Michael Iskander, que estrela como pastor e músico Davi. Michael foi selecionado para o papel, talvez porque reúna elementos que são muito peculiares, muito particulares à figura descrita do rei Davi. E esses elementos talvez facilite para muitos enxergá-lo como o escolhido de Deus. Uma saga épica e bíblica talvez não caiba um plot twist. Mas você que conhece a 2 ou 1 com Café, sabe das nossas propostas, sabe que eu baseio as minhas opiniões justamente em tópicos, e os tópicos são padronizados, e um deles é o plot twist. Não há o que falar aqui de plot twist, mas o que eu posso dizer para aqueles que não conhecem a história do rei Davi é que você não vai se decepcionar ali no final, no último capítulo dessa primeira temporada. Pergunta valiosa com a resposta de ouro. E aí, será que a Casa de Davi vale o seu tempo?
Começo dizendo que vale sim. A série é muito bem realizada com elementos de figurino, locações, fotografias e direção. Se você não tem nenhum credo religioso que se alinhe com essa história, pode assistir sem preocupação, porque a série é garantia de entretenimento. Muito bem realizada, muito boa e não vai te decepcionar. E o que não vai decepcionar também é você que vai dar um like nesse vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui e se você quiser saber das propostas da 2 ou 1 com café para você, é só clicar nesse vídeo que eu deixei preparadinho aqui para você. Você sabe que... Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Não sai ainda. Deixa eu te falar. Você sabe que a 2 ou 1 com café é diferente de todos os outros canais que falam de entretenimento? Duvida? Ó, clique aqui nesse vídeo, assista o vídeo com calma, um vídeo super rápido, lá você vai entender as propostas e aí você vai acreditar em mim. Dá mais um pouquinho do seu tempo e você vai ver como vai valer a pena. E lembre-se que toda vez que você estiver no Prime Video, vai se lembrar da 2 ou 1 com café. Pessoas, cinema e café. Até mais, hein?